Boa noite, você está no Ponto de Vista. Eu sou Rui Alves e apresento esse quadro de entrevistas do portal de notícias Boletim Goiás, que é feito em parceria com a produtora TC Multimídia. No programa de hoje nós vamos falar sobre o combate à obesidade. E para bater esse papo, nós convidamos aqui o Dr. Leonardo Seba. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, Rui, boa noite a todos. É uma grande satisfação poder estar aqui nesse bate-papo, falando de um assunto aí que faz parte aí, infelizmente, da maioria das famílias aqui do nosso Brasil. É com imensa satisfação que a gente vem aqui hoje para conversar, debater, tirar dúvidas, esclarecer alguns mitos que rodam aí nas casas e que às vezes impedem as pessoas de realmente procurar um bom tratamento e procurar uma vida melhor. Certo, e são muitos, né, doutor, esses mitos. Deixa eu só apresentar um pouquinho aqui o doutor Leonardo. Sou médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, possui residência médica em cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestivo, especialista em cirurgia vídeo-laparoscópica e em cirurgia bariátrica, é membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vídeo-Laparoscópica, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e da Federação Internacional de Cirurgia. Ufa! É isso, né, doutor? Certinho? É isso. É isso, a gente tem feito uma carreira aí há mais de 25 anos, né, de formado, e a gente está, dia a dia, o médico sempre tem que estar evoluindo, a gente não pode parar no tempo, porque as coisas se modernizam, existem sempre tecnologias novas, tratamentos novos, e a gente tem que buscar realmente estar acompanhando a modernidade para oferecer o que é melhor para os nossos pacientes. Certo. Inicialmente, o doutor até falou aqui sobre o crescente número de pessoas com obesidade. Só um dado aqui, o mês de outubro ele é muito conhecido como o mês de combate ao câncer de mama, mas ele também é conhecido como um mês de combate à obesidade. Inclusive no dia 11 de outubro foi comemorado, foi celebrado, é a data que marca o dia de combate a essa doença. Em 2022, entre as pessoas entre 18 e 24 anos, isso foi um estudo da Universidade Federal de Pelotas, apresentou que em torno de 9% da população estava classificada como obesa. E em 2023, apenas um ano depois, 17,1% das pessoas nessa faixa etária estavam classificadas como obesas, ou seja, um crescimento de mais de 90% em apenas um ano. Doutor, é um número alarmante esse crescimento e rápido, né? As pessoas muitas vezes têm o costume de querer romantizar alguns problemas que a gente tem, às vezes de repente até com receio de enfrentá-los, e com a doença não é diferente, inclusive com a obesidade, em achar que às vezes a obesidade ela é apenas uma questão física daquela pessoa, mas ao que parece não é isso. A obesidade é doença? Isso é um assunto extremamente importante, porque a maioria das pessoas que não sofrem do problema pensam que a obesidade é apenas um fator comportamental. Você é obeso porque você come muito, porque você come errado, porque você é sedentário. E na verdade, isso não está correto. Obesidade sim é uma doença crônica, uma doença progressiva, uma doença que infelizmente não tem cura. Ela inflama as células da pessoa que é portador da obesidade, e isso abre portas para outros problemas como diabetes, hipertensão, problemas psicológicos, infertilidade, câncer. Então, assim, a obesidade realmente é uma doença e deve ser encarada como tal. E se tratando de doença, Rui, cabe a nós procurar uma cura. Infelizmente, a obesidade não tem cura, mas tem tratamento. Então, cabe a nós oferecer o melhor tratamento para que essa pessoa consiga realmente sair desse ciclo tão viciante que prejudica muito a qualidade de vida, influencia toda a família que está em volta da pessoa obesa e, infelizmente, traz problemas que diminuem o tempo de vida, diminui a qualidade de vida, e que muitas pessoas tratam isso simplesmente como um fator estético, e não é. É uma doença e deve ser tratada como tal.
Em alguns momentos a gente escuta algumas pessoas até falar, eu como pouco e acabo engordando muito, enquanto que outra pessoa come mais do que eu e não engorda. É isso aí que poderia classificar essa pessoa como obesa? O metabolismo dela é diferente? As causas da obesidade, elas são multifatoriais. Existem sim, claro, as causas comportamentais, as pessoas que alimentam errado, né, são muito sedentárias. Mas não é só isso, existem pessoas que comem de uma forma correta e mesmo assim ainda são obesas, porque existem causas genéticas, emocionais, culturais, ambientais, uma série de fatores têm levado sim as pessoas a ganhar peso. Isso ocorre com uma certa frequência, né? Pessoas que às vezes têm o mesmo hábito de vida, pessoas diferentes, uma é obesa, a outra não. Por quê? Porque essa pessoa tem uma doença que se chama obesidade. E ela tem que ser tratada como tal e, obviamente, a gente tentar fazer com que essa pessoa tenha um peso adequado, uma saúde adequada e consiga controlar essa doença. É importante só de frisar esse ponto aqui da doença, porque pelo fato das pessoas que nos assistem achar que de repente é só uma questão comportamental, então ela está na classificação de doenças, ela tem uma classificação. Ela tem uma classificação de doença, ela tem um código do Código Internacional de Doença, que é o CID. Então é uma doença, né? Não é simplesmente você é obeso porque quer ficar obeso, né? Porque não tem vergonha na cara, porque não tem força de vontade. O obeso escuta muito isso, sofre muito com isso, né? E porque as pessoas pensam que ele é assim porque é culpa dele. Na verdade, é culpa da doença. Agora, de onde vem essa doença? Vários fatores, né? A causa genética hoje é muito forte. Quem tem pai e mãe obesa, ou um ou outro obeso, tem maior chance também de ter obesidade. Então, são vários fatores. Agora, não necessariamente porque tem tendência à obesidade, ela precisa ser obesa. Para isso que existem tratamentos, acompanhamentos, para que essa pessoa consiga sim ter o peso bom, né, uma vida saudável, uma vida com qualidade de vida, mesmo tendo essa tendência à obesidade. O que classifica uma pessoa como obesa, quando ela já passa de ser uma pessoa apenas acima do peso e já chega a ser uma pessoa com obesidade? Hoje, assim, existe uma classificação muito simples que qualquer pessoa pode fazer isso em casa. Ela pega o peso, é uma conta matemática, e divide pela altura ao quadrado. Isso vai dar um número que é o índice de massa corporal. Então, se esse índice está entre 20 e 25, é o ideal. É o ideal para que todos nós estivéssemos com esse índice. 25 a 30 já é um sobrepeso, é um sinal de alerta. E acima de 30 já é obesidade, que aí a luz vermelha piscou. E acima de 40, aí sim é a obesidade mórbida, a obesidade mais problemática, a obesidade que realmente prejudica muito a saúde e a qualidade de vida da pessoa. Mas ela é progressiva, ninguém sai de um peso normal um dia para um peso obeso no outro dia. Não, as coisas vão evoluindo com o passar do tempo. Tanto é que hoje existem muitas crianças que já têm obesidade, tornam-se adolescentes com obesidade maior e adultos doentes. Então isso também é extremamente preocupante. O número de crianças e adolescentes com obesidade cresceu muito, assim como esse dos jovens apresentados aqui de 18 a 24 anos. Essa estaria, de repente, uma causa ligada a comportamento? Hoje, assim, o mundo mudou muito, né? Se nós pegarmos aí uma imagem, eu sempre gosto de frisar isso, uma imagem de um filme, de fotos antigas, criança saindo da escola na década de 70. Você vai ver um bando, né, de crianças aí, magrinhas, correndo, né? Acho que todo mundo vê essa imagem na cabeça. Hoje não. Hoje pega essa mesma escola, as crianças saindo. A maioria está acima do peso. Então, é claro, é o estresse, é uma vida com muita cobrança, né? Hoje as crianças têm que ser super crianças, né? Tem que ser adultas antes da hora. É o videogame, os alimentos muito processados, são alimentos mais fáceis e muitas vezes muito mais saborosos. É a falta de atividade física. Tudo isso, obviamente, tem contribuído para que a nossa população se torne cada vez mais obesa. Mas não é só isso. Como eu disse, tem a questão genética. E quem tem um fator genético
junto com hábitos ruins, obviamente vai desenvolver a doença e vai ter muito problema. E o que não quer dizer que quem não tem um fator genético também não vai desenvolver a doença se tiver os hábitos ruins. Né? Exatamente, né? Existem pessoas que com comportamento muito irregular, que obviamente vão atingir um peso aí indesejado. Certo. E a pessoa com peso acima, necessariamente ela está com uma saúde debilitada, uma saúde ruim ou não? E isso também é uma coisa muito interessante, porque nós escutamos muito no consultório. A pessoa está com um peso acima do ideal, às vezes bem acima do ideal, mas fala, doutor, eu não tenho nada, os meus exames estão normais, eu me sinto muito bem. Tudo bem, se você está se sentindo bem, os exames estão ótimos, parabéns, mas você tem uma doença que se chama obesidade. Então, a obesidade por si só já é uma doença. As células do organismo, elas ficam inflamadas. E isso abre portas para outros problemas. Ele pode acontecer de maneira lenta, como pode acontecer de maneira rápida. Isso acontece por quê? Por causa do acúmulo de gordura? É o acúmulo de gordura que faz isso. É um metabolismo da pessoa que fica modificado. E isso altera o fígado, o pâncreas, as articulações, o sistema cardiovascular, o sistema endocrinológico. Existem mulheres aí que têm muito problema de infertilidade por conta disso. Aumenta a chance de câncer por fatores endógenos, fatores hormonais. Então, ela desencadeia um desequilíbrio no organismo que realmente faz com que essa pessoa fique doente. Ah, mas os exames estão normais. Mas ela já é uma pessoa doente. Certo. Doutor, você até falou sobre a questão da fertilidade. Eu acho interessante, eu vou até trazer um relato pessoal aqui para as pessoas, porque é algo muito pequeno, parecia muito pequeno, mas que muda a vida e pode mudar de quem está nos assistindo. A minha esposa não esteve acima do peso, não esteve com sobrepeso, estava no que seria o peso ideal e sempre teve uma dificuldade de engravidar. E acompanhando com o médico da reprodução assistida, ele apenas orientou, primeira coisa a fazer, você vai perder 5 quilos e mudar seu hábito alimentar. E a gestação veio. Ligado diretamente ao hábito alimentar, à gestação. Aconteceu conosco. Exato, isso porque, como você disse, sua esposa era magra, não tinha obesidade. Agora, para aquelas mulheres que têm obesidade, primeiro já não é muito indicado que engravide com obesidade, porque torna-se uma gravidez de risco, né? Mas mesmo aquelas que mesmo que por força eu quero engravidar mesmo com esse peso, muitas não conseguem. Porque aí vem uma infertilidade junto com o peso. Ou seja, a perda de peso pós-tratamento, seja um tratamento clínico ou um tratamento cirúrgico, aumenta muito essa fertilidade e às vezes realiza sonhos, né? Sonho de ser pai, de ser mãe, sonho de ter uma família, que muitas vezes é privado pela doença, obesidade, que para muitas pessoas, repito, é só falta de vergonha na cara. É um termo que a gente escuta e fica tão chateado, porque nós convivemos com pessoas obesas. A gente sente o sofrimento que essas pessoas têm, né? A gente vê a força de vontade e assim, muitas vezes que elas não conseguem atingir o objetivo, mesmo fazendo muito sacrifício. E são taxadas aí como pessoas desleixadas, pessoas que não têm a mínima disciplina. E isso não é verdade. Doença tem que ser tratada como doença e não simplesmente vai lá, tenha força de vontade que você vai conseguir a solução. É importantíssimo desmistificar isso, até porque, pelo que a gente observa, então, ela não atinge apenas, a obesidade ela não causa apenas efeitos físicos na saúde do paciente, mas também psicológicos, por causa da convivência social. Muito problema psicológico, a criança sofre muito, adolescente sofre muito, o sexo feminino sofre muito pela questão da obesidade, questões emocionais. Crianças sofrem bullying na escola. Eu tenho adolescentes que vão ao meu consultório assim, no desespero dos pais, porque ele não quer ir mais na escola, quer ficar trancado no quarto, realmente depressão. E isso agrava o quadro dele de obesidade. Claro, gera ansiedade. Vira uma bola de neve, né? Uma coisa vai gerando a outra. Então nós temos hoje pacientes mais novos, né, que foram operados e que mudaram a vida radicalmente, né? Pessoas que chegam no consultório cabisbaixo, em silêncio, emburrado com a mãe ou com o pai, a gente vê que tem um atrito ali, e depois de 6 meses a 1 ano, pós, no caso, uma cirurgia, parece que entra uma outra pessoa lá, sorridente,
confiante, altiva, né? Você vê que está de bem com a vida. Então isso realmente é muito prazeroso para nós, né? Saber que a gente pôde resgatar, né, essa pessoa que estava no abismo, resgatar aí para uma vida social, uma vida de convívio familiar, convívio com os amigos, buscar um tratamento de uma forma adequada e resgatar, acima de tudo, sua qualidade de vida. Porque eu repito muito, qualidade de vida é fundamental para que a gente viva bem. Que bom. Deixa eu dar um recadinho aqui para o nosso espectador. Você é advogado que nos assiste e tem um pequeno problema aí de comunicação com o seu cliente que fica ligando o tempo todo querendo saber como é que está o andamento do processo. Existe um aplicativo para poder solucionar esse problema. O seu cliente fica sabendo imediatamente quando o processo dele tem andamento por meio de uma notificação no celular. É o app do advogado. Para conhecer um pouquinho melhor dessa plataforma, acesse o link que aparece aqui embaixo, appdoadvogado.online, e adquira essa plataforma que vai resolver o problema do seu escritório. Doutor, você falou um pouco aí já sobre cirurgia, mas vamos ver as formas que existem de combate à obesidade. Quais são elas? De que forma que um paciente obeso pode buscar um tratamento para essa doença? O ideal seria a precaução, né? A prevenção, ou seja, não deixar chegar a obesidade. Isso seria o melhor dos mundos, né? Então já vamos começar a falar da prevenção. Como que a pessoa poderia prevenir? Prevenção, aí é uma série de fatores, né? É família, é política pública, é escola, educação. Ou seja, é sistema onde os alimentos vão ser mais saudáveis, menos processados, estimular a atividade física, ter os pais ter consciência disso, escola também. Isso é a prevenção. Educação, quer dizer, a pessoa tem que ser bem educada de que forma se alimentar. Eu acho que seria o segredo. Mas hoje nós já temos muito obesos, mas nunca é cedo para começar, nunca é tarde para começar, né? A partir do momento que atingiu a obesidade, que essa pessoa já tem a doença, aí é buscar realmente um tratamento. E existem vários tipos de tratamento. Existem os tratamentos à base de medicações, que hoje estão bem evoluídas. Existem os tratamentos à base de endoscopia, que é o balão intragástrico. E existe o tratamento à base de cirurgia, que é o tratamento mais eficaz, né, e mais duradouro. Agora, independente do que se faça, independente do tratamento, é necessário mudanças. A pessoa tem que ter a consciência: eu quero mudar minha vida, eu quero atingir novos hábitos. E aí ela vai, obviamente, se adaptar naquele tratamento que dê melhores condições para ela mudar esse hábito. É o hábito de alimentação na hora correta, é o hábito de atividade física, de se privar de alguma coisa, mas nada ao extremo, é o equilíbrio. Eu gosto muito de falar, você não precisa de ser extremista, não posso nada ou eu posso tudo. É o equilíbrio que vai levar até a um bom tratamento, né? Em relação às medicações, hoje surgem medicações novas, né, que são poderosas, infelizmente com preço muito alto, de pouco acesso à população, mas que vão realmente trazer bons resultados para aquelas pessoas que precisam uma perda de peso leve. E já validadas pela Anvisa? Já validados, já são medicações que já estão circulando nos Estados Unidos. O grande problema é o grande questionamento da maioria das pessoas: por quanto tempo eu vou ter que usar essa medicação? Enquanto estiver usando, vai conseguir algum resultado, né? Pode ser bom, pode ser médio, pode ser um resultado ruim, mas vai atingir um resultado. Parou de usar a medicação, infelizmente, a chance de voltar a ganhar peso é grande, porque a doença volta novamente, entendeu? Ela perde o controle. Então, assim, medicação é bom, é ótimo, mas ela precisa mais, a gente precisa mais do que isso, né? E o preço também não é... É um preço de difícil acesso para a maioria das pessoas. E não tem política pública no SUS para poder distribuir essa medicação? Até o momento, não. Até o momento, não. Mas é uma luz no fim do túnel, porque até pouco tempo atrás nós tínhamos medicações muito ruins. Hoje já tem uma medicação melhor, né?
O tratamento cirúrgico já é um pouco diferente. Já é um tratamento onde realmente nós buscamos uma mudança toda metabólica que ocorre com o tratamento e a pessoa tem um bom resultado, na grande maioria das vezes. Né? E é um resultado que dá condições dessa pessoa mudar de vida. A pessoa, mas como? É porque a cirurgia faz com que você tenha menos apetite, tenha saciedade com pouca comida e, obviamente, isso com a mudança do metabolismo faz com que essa pessoa consiga perder peso de uma forma sustentável. Mas precisa mudança de vida? Precisa de mudança de vida. Precisa de alimentar no horário certo, precisa de acompanhamento, precisa ter, às vezes, o acompanhamento com o psicólogo, com o nutricionista, precisa de atividade física. Não é simplesmente operar, pronto, acabou. Não. Porque senão acontece de voltar. A cirurgia, a doença volta, né? Então, a gente abre uma estrada, abre um caminho com a cirurgia. Cabe a pessoa falar assim, eu quero entrar nesse caminho. Aí sim, vamos em frente, vai dar certo. Recentemente, o apresentador da Globo, foi o ator André Marques, até comentou sobre isso. Parece que está engordando novamente. Eu não vi essa época, eu não acompanhei. Ele tem, eu acho que algum tempo já, né? Ele tinha uma obesidade bem avançada, ele operou, ficou magro, né? E eu não acompanho. Mas com certeza, se não houver mudança de hábitos, a obesidade volta, porque infelizmente a doença é muito poderosa, né? E a gente não cura a doença, a gente controla o peso. Gosto de dizer muito isso, olha, a cirurgia não vai curar a sua obesidade, mas ela vai te dar condições de estar no peso adequado. Então, na verdade, a obesidade ela não tem cura. Não tem cura, e é progressiva. Ela tem tratamento. Tem tratamento. Entendi. E quem quer ser tratado, mantém-se bem. Certo. O senhor falou aqui de um outro tratamento que é o balão. Como é que é esse tratamento? O balão é um tratamento por endoscopia, né? É um tratamento que é feito... Colocado um balão dentro do estômago, ele causa um espaço, um enchimento dentro do estômago. Isso a pessoa come menos, né? Ela tem muito efeito colateral e acaba perdendo um peso. É um tratamento que, na verdade, eu particularmente não considero um bom tratamento. Porque você vai tirar o balão e é necessário que se retire com 6 meses, 1 ano, dependendo da qualidade do balão. E essa pessoa tirou o balão, se ela perdeu 10% do peso, 12% ou 15% do peso, ela vai voltar a ganhar peso. Porque o tamanho do estômago dela é o mesmo. É o mesmo, o metabolismo é o mesmo, simplesmente tirou um fator ali que estava causando uma restrição. Mas essa diminuição de consumo de alimento durante esse período de 6 meses que fica com o balão não é o suficiente para mudar o metabolismo da pessoa? Esse era um pensamento inicial, né, que nós acreditávamos e que algumas pessoas querem, não, quero tentar, que eu vou conseguir essa mudança. Mas infelizmente os dados têm mostrado o contrário, sendo que mais de 95% das pessoas voltam o peso que tinha anteriormente depois que tiram o balão. Então acaba sendo ineficaz. Eu considero um tratamento ruim. Ele pode ser indicado em alguns casos? Sim. Deve ser indicado em alguns casos? Perfeitamente. Mas como assim, força de tratamento, ele é um tratamento que eu considero um paliativo. O que seria um caso de indicação então, do uso do balão? Um caso em que o paciente tivesse um risco cirúrgico alto e não pudesse fazer? Exatamente. Uma gravidade muito extensa, não pode ser submetido a uma anestesia, vamos colocar um balão para melhorá-lo. Talvez até dê condições de ir para uma cirurgia. Um super obeso, né, um paciente com 250 quilos, vamos colocar um balão, vamos diminuir o peso dele para depois fazer a cirurgia. Né, eu acho que essa seria uma boa indicação. Agora, como tratamento final, eu não acho realmente, isso é uma opinião pessoal, né? Eu não acho um tratamento adequado. Quanto a atividades físicas, o paciente com obesidade ele acaba tendo, às vezes, dificuldade em fazer, mas ao início do tratamento ela é indicada, né? Como você falou, o comportamento de alimentação, atividade física. Como é que eu orientaria o paciente a fazer isso? Como é que o paciente ele iniciaria esse processo de atendimento lá no seu consultório? Olha, como que nós lidamos com isso hoje? Como o nosso maior pool de pacientes são pacientes que vão para a cirurgia, são pacientes que têm um grau de mobilidade maior, na preparação desse paciente para a cirurgia, a gente já estimula alguma prática de atividade física. Tem que ser leve, porque isso pode trazer
ruptura de ligamento, pode trazer alguma torção, problemas até respiratórios. Então, cada pessoa de um jeito. Uma pessoa sedentária, de repente eu vou pedir para ela fazer atividade física com um grau de peso alto, não vai dar certo. A gente começa todo um trabalho, um processo em relação a isso, fisioterapia, né? E muitas vezes a pessoa sim consegue ir para uma hidroginástica, consegue fazer uma caminhada leve, que vai ajudá-lo para a cirurgia. Agora, chegou na cirurgia bem preparado, chegou bem, fez a cirurgia com 3 a 4 semanas, né, onde já perdeu aí em torno de 10% do peso, que é a perda de peso em média do primeiro mês. Essa pessoa vai estar motivada, 10% do peso já traz uma vitalidade muito grande, aí sim, essa pessoa está apta a estar dentro de uma academia. E a gente recomenda que esteja, né? Aí vai fazer musculação, vai começar todo um preparo para ganhar massa muscular. E, acima de tudo, no pós-operatório, essa pessoa está muito motivada. E a gente quer essa motivação, porque ela fez a cirurgia, ela começou a ver o resultado, ela passou por uma fase difícil, né, que são os primeiros 7 dias, viu que o peso está regredindo, e a gente pega toda essa motivação, vamos para a academia, e tem uns que realmente abraçam a causa e se tornam até assim, olha, eu gostei tanto que eu não fico sem mais a academia. Eu tenho paciente que anda 70 km de bicicleta, né, de atividade, quer dizer, isso é extremamente gratificante. Mudança completa. É uma mudança completa. Você pode ter certeza, as pessoas elas vão ser tratadas, elas estão tratadas. Né? E acaba tendo uma qualidade de vida posterior à cirurgia melhor do que outras pessoas que não tinham obesidade e por esse motivo não buscaram nenhum tipo de atividade física e vivem aí no sedentarismo. Exatamente, exatamente. Agora, são todos que fazem isso? Infelizmente não. Infelizmente não. Mas a gente estimula. Porque faz parte do tratamento. Não é só ir lá e operar, pronto, acabou. Não, vamos operar. Eu digo, a cirurgia não é o fim. A cirurgia é o começo. Certo. É o começo de um tratamento, é o começo de uma vida nova, é o começo de mudança. Mas antes de chegar até o ponto da cirurgia, ela passa por toda uma análise, todo um início de tratamento. Todo é muito assim... É um protocolo. É um protocolo de vários exames, várias avaliações. A gente passa na nutricionista, na psicóloga, no fisioterapeuta, no cardiologista. A gente faz realmente um levantamento completo desse paciente com vários exames, né? Exames de imagem, endoscopia. Tá bem? Tá preparado? Tem condição para ir? Vamos embora para a cirurgia. A gente decide o tipo de cirurgia adequada para aquele caso. E geralmente tem uma variedade de cirurgias? Tem cirurgias... que só aborda estômago, tem cirurgias que abordam estômago e intestino, tem cirurgias mais potentes, menos potentes, aí depende, né? Depende do perfil, do sexo, da necessidade de perda de peso, de doenças associadas. Por exemplo, quem tem diabetes, a gente parte com uma cirurgia realmente com uma força maior metabólica, porque exatamente a gente quer regredir essa diabetes e muitas vezes até curar essa diabetes. A gente não gosta de falar em cura, mas uma regressão total, né? Então, assim, é uma análise muito individual, né? Não é coletiva. Vamos colocar 10 pessoas aqui e vamos fazer um mutirão. Não é assim. É trabalho individual, né? A gente tem que tratar as pessoas realmente. Cada um tem suas deficiências, os seus problemas pessoais, problemas familiares, né? Problema físico. E a gente tem que, além de ser médico, a gente tem que ser também um pouquinho psicólogo ali, entender essa pessoa. Porque as pessoas ninguém procura um médico. Não. Porque gosta de ir, porque né? eu quero ir lá, não estou fazendo nada. Passear. Não, você vai numa clínica, você vai no hospital, você vai procurar um médico, você tem algum problema. E a pessoa tem que sair do seu consultório melhor do que ela entrou. Pelo menos mais confiante. Olha, eu vim num lugar aqui que agora eu acho que vai dar certo alguma coisa. Então, eu acho que cabe nós médicos realmente ofertar aos nossos pacientes um bom atendimento para que ela sinta, agora eu vou resolver o meu problema. E é isso que a gente faz, a gente estuda, a gente trabalha, a gente está sempre atualizando exatamente para isso, para fornecer uma maior perspectiva de tratamento, de vida, de qualidade de vida. Certo. O senhor é especialista em cirurgia videolaparoscópica. Isso é um tipo da cirurgia que é feita. Como é que é isso? As cirurgias no passado, elas eram feitas todas por corte, né? Grandes incisões, né? Cirurgias grandes, difíceis, com índice de complicação maior.
E hoje nós fazemos a cirurgia por vídeo, são furinhos na barriga. Então o que se fazia com corte, hoje se faz com furinhos, onde se vê a cirurgia por um monitor. Então é uma modernidade, né? E hoje, além da laparoscópica, se faz a laparoscópica por robótica. Ou seja, a gente encaixa um robô em cima das pinças e o robô é controlado no acessório pelo cirurgião por fora. É a tecnologia chegando que traz, obviamente, mais segurança, mais conforto, melhores resultados. Uma recuperação mais rápida, né? Hoje um paciente operado de obesidade, ele fica 24 horas hospitalizado. Mesmo? Quer dizer, não é antigamente ficava 10 dias, né? Todo um problema hospitalar. Hoje não, opera num dia, no mesmo dia que opera, já está caminhando, à noite já está ingerindo líquido, outro dia estando bem, casa. Mesmo a cirurgia mais complexa hoje, que tem até que atingir o intestino, como o senhor falou, tu consegue fazer por vídeo. Todas, hoje 100% das cirurgias são execuíveis por vídeo, são factíveis de serem feitas por vídeo. Então, assim, é o avanço, né, da tecnologia, do treinamento, e isso tem feito a cirurgia ficar mais segura, porque os equipamentos são mais modernos. Então, e isso popularizou a cirurgia bariátrica, que apesar de ser mais popular hoje, por incrível que pareça, esse dado que eu vou te falar, as pessoas que teriam condições de ser operado, né, que teriam indicação de ser operado, que iam se beneficiar com a cirurgia, de 1 a 2% só que são operadas. É um índice muito baixo. Mesmo? Aí eu sabia porque a gente já está operando muito. Na verdade, nós estamos operando pouco. Mas por que esse número? A maioria das pessoas, a Sociedade de Cirurgia Bariátrica fez uma pesquisa exatamente para responder essa sua pergunta. Por quê? Porque é um tratamento tão bom, um tratamento que ajuda tanta gente, que beneficia tanta coisa. Por que tão baixo? Porque as pessoas têm medo. Primeiro fator de a pessoa não operar. Não é porque não conhece a cirurgia, não é porque tem dinheiro para pagar, não é porque não tem plano de saúde, é porque tem medo da cirurgia. E o medo vem de onde? Vem das pessoas que falam que se você operar, sua saúde vai piorar, a qualidade de vida vai ficar ruim, seu tempo de vida vai encurtar. Às vezes o medo não é nem do momento da cirurgia, mas é o pós-cirúrgico, a vida após a cirurgia. Mas a maioria desses medos, né, é por fatos que não são verdadeiros. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Se no passado tinha alguma coisa assim ou não? Exato. No passado era uma cirurgia mais perigosa, era uma cirurgia com índice de mortalidade relativamente alto, era uma cirurgia que trazia muitas complicações. Mas o mundo modernizou, né? O carro que você andava há 30 anos atrás é completamente do carro que você usa hoje. A cirurgia antes era só com bisturi, hoje em dia com exatamente. vídeo. E antes a preparação era outra, né? Nós não conhecíamos, né? Operávamos pacientes com extremo obeso, muito doentes, né? Sem preparo antes. Então, claro, o índice de complicação era maior. Hoje não, hoje a preparação é melhor, a tecnologia é mais avançada, é tudo muito mais seguro. Obviamente os resultados melhoram, mas muita gente tem, principalmente parentes, né, amigos, olha, você vai operar, pode acontecer isso, e a pessoa fica com medo, acaba desistindo de um tratamento que vai melhorar a sua qualidade de vida. Nossa, então a desinformação tá... É total. Bacana, a gente escuta cada coisa no consultório, né, às vezes assim, vai uma pessoa que tem um problema, que quer operar, e vai outra, um parente, um marido, né, que é contra a cirurgia. E começa o embate, assim, é incrível, dentro do consultório. Porque ela não emagrece, porque ela não faz nada direito, não tem força de vontade, já falei que precisa fazer isso, aquilo. Eu falo, olha, você acredita que se ela fizer atividade física, ela vai perder 40 quilos? Aí a pessoa, não vai perder. Eu falei assim, pois ela precisa perder 50. Então, a gente começa a explicar... É dentro de casa, inclusive. Dentro de casa. Então, a gente começa realmente a mostrar para quem é contra, para quem acha que a culpa é de quem está obeso, para quem coloca medo, que a pessoa está doente e precisa de tratamento. Ela não precisa só ter força de vontade. Força de vontade também, mas não é só isso que vai resolver o problema. Mas o medo é assim,
Nossa, mas eu fiquei espantado mesmo com o número, porque a gente imaginava que do número de pacientes que procuram tinha um percentual muito maior de que chegavam a fazer. Exatamente. Não, as pessoas que são elegíveis à cirurgia, que poderiam se beneficiar, se hoje todas quisessem, eu quero operar, nós não teríamos médicos para fazer isso. A verdade é essa. Nossa. Então é um número muito alto. É um número muito alto. Existe algum tipo de tratamento hoje público por meio cirúrgico? Existe, né? Hoje aqui em Goiás, quem faz esse tratamento é o Hospital Geral, o HGG, que é um projeto antigo, que até eu já participei desse projeto no passado, que tem realmente um programa lá muito bom de preparação e que chegam à cirurgia, hoje faz a cirurgia por videolaparoscopia lá. Então assim, é um trabalho bonito que eles fazem. Não é fácil, tem longas filas, infelizmente, né, tem dificuldades, mas a turma que está lá, eu conheço todos, são pessoas muito boas, têm trabalhado muito e tem realmente desenvolvido aí um resultado, um trabalho bem satisfatório. Que bom que a gente já está avançando um pouco em políticas públicas também nesse sentido, né, para poder auxiliar. Doutor, deixa pra gente, está chegando ao fim, né? Infelizmente nosso bate-papo é muito rápido, mas deixa um recado para quem está nos assistindo da prevenção e de quem já tem a obesidade, quem fazendo essa continha simples matemática que você falou, até repetir aí, como é que é a conta do peso e da altura? É peso dividido pela altura ao quadrado. Certo, aí chega ao IMC. Ao IMC. Se for até 30, de 20 a 25 é o ideal. 25 a 30, sobrepeso. Sinal de alerta. Acima de 30 já é obesidade e acima de 40 realmente aquela obesidade muito doentia, entendeu? A obesidade a gente chama até de obesidade mórbida, obesidade avançada. Fácil de fazer em casa. Então, para quem já está aí acima de 25 ou acima de 30, chegando já na obesidade, dá uma dica do que a pessoa deve fazer de imediato, e aquele que está subindo lá, ainda está chegando aos 25, o que ele já tem que alertar? 25 a 30 é a atenção, né, ao que está fazendo, ao que está comendo, ao sedentarismo, ao seu dia a dia, né, se precisa de alguma ajuda de uma nutricionista, se precisa de ajuda de algum psicólogo, às vezes a cabeça não está muito boa. Passou de 30, aí já temos que procurar realmente tratamento mais efetivo. Claro, toda essa equipe multidisciplinar tem que participar, mas tem que procurar um endocrinologista, né? Em alguns casos aí é encaminhado para a cirurgia, aí é feito realmente um pool de tratamentos para a gente ver o que é o melhor. Mas passou de 30, já é doença, vamos atrás de tratamento. Não vamos deixar as coisas acontecerem, porque se deixar de 30 vai para 35, de 30, porque é progressivo, de 35 vai para 40, e aí vem outros problemas associados e infelizmente aí as coisas começam a ficar mais difíceis. Que às vezes podem ser problemas irreversíveis. Né? Problemas irreversíveis, né? Diminui o tempo de vida, né? Diminui as pessoas mais obesas, elas morrem mais cedo, porque tem muitos problemas. Já é sem pensar também na qualidade da vida. A vida mais curta ainda sem qualidade. Eu me preocupo muito com a questão psicológica, sabe? Muita gente, claro, isso não são todos, né? Mas muita gente sofre muito com a obesidade, né? Ela se acha, é uma pessoa que a gente escuta, não é um gordinho feliz. Não, a gente sabe que aquilo ali, ele queria estar magro, né? Aquilo afeta, são certas brincadeiras que eu, assim, sou contra, porque por mais amigo que seja, uma brincadeirinha, aquilo afeta a pessoa, né, o emocional, é muito ruim. Brincadeira não é brincadeira quando não tem graça para aquele que está sendo. Exatamente, né? É engraçado para quem não tem o problema, para quem tem o problema não tem graça, né? Mas temos que buscar tratamento, obesidade, doença que infelizmente tem tratamento, tem que buscar profissional adequado, equipe adequada, que além de começar o tratamento, continuar esse tratamento para que realmente tenha uma vida melhor. Certo. Deixa aqui para essa câmera também as redes sociais do senhor, onde as pessoas podem te encontrar para conhecer um pouco mais do trabalho que o senhor faz, aquele paciente que já quer te procurar também para poder fazer um diagnóstico, saber como é que está a qualidade. A minha rede social é o Instagram, né, @Dr. Leonardo Seba. Eu não sou muito participativo, né, mas eu procuro responder quem me acessa por lá, eu procuro passar algumas informações
que eu considero importantes. Eu sou eu mesmo quem faço, eu não tenho nenhuma empresa quem faz isso para mim. Então eu falo, é uma conversa mesmo que eu tenho ali com as pessoas que me seguem. Eu tenho um grupo, né, que chama Sebariátricos, né, que também que é um Instagram, que aí são para pacientes que já foram operados por mim. Né? Então é um grupo que as pessoas participam, né, também trocam ideias, às vezes ficam um tempo em silêncio. Nós temos no WhatsApp no Instagram, chama Sebariátricos. Né? E enfim, nós temos que usar a rede social hoje para o lado bom. Né? A gente vê muita coisa ruim, mas para o lado bom, pro lado de informação, de esclarecer dúvidas, sempre assim, muito ético, sempre muito procurando ser muito assim, entendendo, porque a rede social eles estão numa proporção que a gente não consegue controlar. Então a gente tem que ter muito cuidado no que expõe e fala ali, para que as pessoas também não nos interpretem mal. Sim. E é um problema, né? Hoje em dia a rede social tem sido esse problema. É um problema, porque quem a vê e torna as pessoas muito corajosas, né? A rede social tem feito as pessoas muito corajosas. Mas a gente procura fazer um trabalho assim, amador, mas que eu considero assim, que eu levo informações para quem precisa receber essa informação. Bom, parabéns, doutor. Muito obrigado pela contribuição que o senhor colocou para a gente aqui. Um assunto muito importante, porque a gente está falando de saúde, de vida, a qualidade de vida das pessoas. Agradeço novamente o tempo do senhor, que eu sei que é bastante corrido, de vir aqui e contribuir um pouco conosco. Eu agradeço muito a oportunidade, né? Eu sei que o foco do seu programa... O nosso foco é todo o assunto que interessa a sociedade. Não, pois mas assim, eu agradeço, né, o convite, né? A gente estava falando aqui nos bastidores, né? Que é o primeiro encontro bate-papo de saúde. Exatamente. Né? Mas é aquela história, você com saúde, a saúde é o bem mais precioso que nós temos. Né? Você tem que investir na sua saúde. Se você tem boa saúde, o resto você conquista. Agora, se a sua saúde é ruim, mesmo que você queira conquistar outras coisas, você não consegue. Então, eu acho que a saúde sempre tem que estar em foco. Né? Eu não vou puxar a sardinha para minha lata, mas eu acho que a saúde sempre tem que estar em foco. Não, mas é isso, nós somos feitos de saúde, né, doutor? Sem elas não temos motivação para nada na vida. Exatamente. Então, não poderia ser diferente gravar um programa sobre um assunto tão importante. Vai para um nicho específico da sociedade, as pessoas com obesidade, mas o restante, para ficar o alerta, né? Será que eu tenho, ou algum familiar, alguém próximo está passando por isso, está chegando ao nível de obesidade ou passando, e o risco é muito grande. Então, aqui fica para você, até para compartilhar isso. Obrigado novamente, doutor Leonardo. Muito obrigado. Siga as nossas redes sociais, @Boletim Goiás, em todas as redes sociais. Acesse o nosso portal de notícias, tem uma entrevista com o Dr. Leonardo Seba também, numa matéria lá no nosso portal. Tudo que você precisa saber em Goiás, no Brasil e no mundo está lá, www.boletimgoiás.com.br. Siga as redes sociais da nossa produtora, parceira aqui, a TC Multimídia. Obrigado, meu diretor, Lucimar Faria. Ele está aqui cuidando da saúde também. Gente, obrigado pela audiência. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que sejam de interesse, as pessoas que precisam cuidar da saúde. Deixe aqui no comentário o seu ponto de vista também e se inscreva aqui no nosso canal. E para concluir, o maior erro de uma pessoa é sacrificar a sua saúde em detrimento de uma outra vantagem. Arthur Schopenhauer. Uma boa noite e até mais.